e eu vou explicar a implementação dos dois smart contracts que a gente fez para desenvolver a nossa aplicação, né? Bom, o primeiro, ele é um contrato do tipo ERC 1155, que nos permite criar tokens semifungíveis, né? Então, aqui nós temos algumas variáveis para controlar a emissão dos tokens, né? E para setar os metadados de cada token, né? E aqui tem algumas funções para controlar essas variáveis, né? Então, por exemplo, a gente tem uma função aqui para setar uma URL específica de um tipo de token, tem uma aqui para criar um novo tipo de figurinha, uma para mudar a URL base de todos os tokens, né? Aqui a gente tem variáveis que controlam respectivamente o preço e a quantidade de figurinhas que são emitidas em cada pacote, né? E funções para mudar esses valores. Mas a grande questão aqui desse contrato é a compra de pacotes, né? Então, nessa função aqui, a gente verifica se o valor do pagamento ele é suficiente para comprar um pacote e se o contrato está aceitando novas emissões de figurinhas. Se sim, a gente vai gerar 5 números aleatórios que vão representar os IDs de cada figurinha. O ID de uma figurinha representa o tipo dessa figurinha. E se a gente puder emitir esse tipo de figurinha, a gente vai mintar esse token para a pessoa que está comprando o pacote. A gente vai fazer isso 5 vezes, né? Aqui, caso a pessoa eh, transfira um valor maior do que o valor do pacote, a gente faz o refund da diferença do valor, né? E esses dois métodos aqui servem para o dono do contrato resgatar os valores que estão sendo armazenados pela compra de pacotes no contrato. E o segundo contrato que a gente desenvolveu foi um contrato para a gente conseguir fazer com que os usuários façam trocas de figurinhas de maneira segura, né? Então, uma troca de figurinha, ela tem os seguintes atributos. O dono, então a pessoa que está criando o contrato, é, esses dois campos aqui, eles vão armazenar o endereço do contrato em que as figurinhas estão sendo trocadas. Então, no nosso caso, vai ser o endereço desse contrato ERC 1155. É, Aqui, esse array ele vai armazenar o ID dos tipos de figurinha que a pessoa vai dar, e aqui a quantidade das figurinhas de cada ID que ela vai dar, né? E aqui é a mesma coisa, só que para as figurinhas que ele quer receber. Então, o ID das figurinhas que ele quer receber e a quantidade respectiva. E aqui, o taker é a pessoa que vai trocar com essa pessoa. No momento que eu estou criando uma troca, eu posso especificar um taker específico ou eu especifico o valor zero, dizendo que qualquer pessoa pode trocar comigo, né? A gente tem um nonce, que é um número aleatório, para impedir que uma mesma troca seja executada mais de uma vez, e uma deadline que a troca pode acontecer, né? E aqui a gente tem um método que vai executar a troca de figurinhas. A gente verifica se a troca vai acontecer no prazo, né, na deadline, se o nonce da troca já foi utilizado, se os arrays estão formatados de maneira correta, né? E aí a gente rasteia a order e verifica a assinatura. Então, para uma troca acontecer, a pessoa que criou a order precisa fornecer uma assinatura. Sem essa assinatura, ninguém vai conseguir trocar com essa pessoa, né? E aí essa assinatura serve como uma autorização para essa troca acontecer. Se a assinatura for verificada, bater, a gente marca o nonce como usado e faz a transferência das duas partes das figurinhas que foram especificadas, né? E emite um evento de que uma troca aconteceu, né? E aí, para fazer o deploy desses smart contracts, a gente utilizou um framework chamado Hard Hat, que basicamente já automatiza todo esse processo para a gente. Beleza? Agora a gente vai mostrar como o sistema de fato funciona. Antes é preciso algumas coisas que precisam ser configuradas para a gente poder utilizar bem o sistema. A gente utiliza ele a partir de uma conexão com uma wallet na MetaMask, uma carteira MetaMask. Então é preciso criar uma carteira antes na MetaMask, é um processo bem rápido. E então a gente vai conectar ela para acessar o sistema
Então a gente vem aqui em Connect Wallet e quando a gente conecta, a gente já vai ser redirecionado para a página de compras, a Store. Aqui a gente tem a chave pública da nossa carteira e também tem o nosso saldo em Ethereum na rede Sepolia. A gente está utilizando essa rede Sepolia de teste. E, enfim, esse aqui é um site no Etherscan para a gente ver algumas últimas transações que foram feitas de compra dentro do nosso sistema. E, ok, como funciona? A gente também tem aqui os nossos stickers já comprados, nossas figurinhas. Bem, algumas a gente já comprou aqui anteriormente, de alguns times da competição. Atualmente nós temos essas figurinhas. E então a gente vai fazer a compra de uma figurinha. Cada pacote vem com cinco stickers aleatórios e ele tem um preço fixo, mais o preço um preço que varia por transação, envolvendo a parte de gas. Então a gente faz a compra de um pacote, a gente vai ser redirecionado aqui, nós vamos ver quais os stickers que nós vamos receber. Então a gente confirma essa transação. Aí a gente espera um tempo, esse vai ser o hash da nossa transação. E ela está sendo processada. Ok, então o nosso pacote foi comprado. A gente pode vir aqui na rede Sepolia. Então aqui a gente pode ver esse aqui, o hash da nossa transação. E vindo da carteira associada ao gerador das figurinhas. E a minha carteira que fez a compra através de um contrato RC 1155. Então a gente pode ver aqui as novas figurinhas compradas. A gente vem nas figurinhas, a figurinha de D1, de D3. A gente comprou mais uma de D1, mais uma de D3. O ID24 também, a gente conseguiu essa figurinha do ID24. E algumas outras que vieram naquele pacote. Um outro sistema interessante do nosso projeto é o sistema de trades. A gente vai aqui em criar uma ordem. A gente vai buscar por um token, por uma figurinha, ok? Para criar uma ordem de troca, a gente dá um ID do token que a gente quer dar, a quantidade, o ID do token que a gente quer receber, a quantidade e o prazo de expiração desse contrato que vai ser criado. A gente vai ser redirecionado para confirmar a criação dessa troca e a gente confirma. E pronto, aparece aqui a ordem criada e a gente vai esperar ela ser confirmada. A gente volta, a ordem sai daqui do trades quando ela é confirmada e a gente pode vir aqui nos meus stickers e a gente vai ver que o ID1 diminuiu 1 e eu ganhei uma figurinha que eu não tinha ainda. A gente também pode aceitar outras trocas. A gente pode vir aqui no trades e ver que tem outras pessoas oferecendo figurinhas em troca. Se a gente tiver, a gente pode confirmar esse trade. No caso aqui, o trade é essa figurinha número 3 que ele tá querendo, que é o Folha. E aí a gente quer receber o Lucas Flu. Então a gente vem em Trades e vai em Accept, confirma o trade. Menos a vai pedir confirmação, a gente confirma. Espera a confirmação. Ok, trade confirmado. E a gente pode vir nas figurinhas. E ver que agora a gente tem o Lucas Flu comprado. Então, a ideia do sistema é basicamente isso. Nosso objetivo com o trabalho era trabalhar mais aprofundado alguns conceitos que foram introduzidos para nós durante a disciplina. A gente acabou utilizando mais a rede Ethereum, protocolo e protocolos associados. Utilizamos Solidity para a construção dos nossos contratos. Trabalhamos com tokens semifungíveis a partir de contratos RC 1155 e também com assinaturas de dados estruturados a partir de IP 712, o que nos permitiu fazer essas validações para compra de figurinhas e também
para negociação de trocas de figurinhas. E obrigado pela atenção. É isso.